Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que foi perguntado especificamente nas últimas semanas na prova oral da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Um tema extremamente impertinente, importante e bastante polêmico no âmbito doutrinário. Então fique esperto, antes de analisarmos propriamente, se você não segue o canal, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu subir conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Vamos lá. O que o examinador perguntou na prova oral da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais aos candidatos de um ponto sorteado relacionado ao procedimento do júri foi justamente se seria aplicável ao procedimento especial do júri a observância do artigo 397 do Código de Processo Penal, aquele dispositivo que elenca as hipóteses ensejadoras de absolvição sumária no CPP. O artigo 397, ele é delineado à luz do procedimento comum ordinário. Ocorre que o artigo 394, parágrafo 4º do mesmo Código de Processo, indica que as disposições delineadas para o procedimento comum devem ser observadas subsidiariamente aos procedimentos especiais da legislação extravagante, bem como os procedimentos especiais e encampados no Código de Processo Penal. Beleza? Justamente por isso, a tendência é que você diga, não, então é tranquilo, devo observar subsidiariamente também ao procedimento especial do Tribunal do Júri. Ocorre que o artigo 394, o mesmo 394, no parágrafo 3º, ressalva a hipótese do procedimento do júri e indica que aqueles aspectos do procedimento comum ordinário não deverão ser observados ao procedimento do júri. Beleza? Você sabe que o procedimento do júri é um procedimento bifásico. Ele é dividido no sumário da culpa, o iudicium accusationis e o julgamento em plenário, iudicium causae. E fundamentalmente a gente vai estudar essa questão, vai analisar essa questão à luz do sumário da culpa do iudicium accusationis. E no iudicium accusationis é natural e uma parcela significativa da doutrina sustenta que existem duas absolvições sumárias. Essa inclusive é a minha posição sustentada aqui no meu livro Diálogos sobre o Processo Penal, recentemente publicada pela Juspodium. A primeira é aquela do artigo 415, só que essa absolvição sumária do júri do artigo 415, ela ocorre justamente após a instrução processual na primeira fase. Então, depois do recebimento da inicial acusatória, depois das manifestações das partes, há uma instrução e, à ocasião da decisão do juiz sumariante, há a possibilidade da observância do artigo 415, que é tecnicamente chamada de absolvição sumária do júri. Mas, Pedro, vamos imaginar que, uma vez proposta a acusação, uma vez promovida a denúncia e respondida a acusação nos termos da lei, com a reabertura para uma eventual réplica do Ministério Público, como esse procedimento especial aponta, o juiz esteja absolutamente convicto de que aquela imputação não é uma conduta típica. Ele está absolutamente convencido. Por que eu estou falando isso? Porque se o juiz, nesse momento, à luz do artigo 397, ele tem essa convicção, pelo 397 seria caso de quê? De absolvição sumária do 397. Só que se eu disser que não cabe a absolvição sumária do 397 e apenas a do 415, em tese eu preciso aguardar toda a instrução processual penal. E aí, será que cabe ou não essa incidência do 397? E sendo bem honesto, pessoal, existem 3 posições, mas vamos destacar 2 e a última eu menciono de leve. O que é que acontece aqui? Particularmente, e essa é a minha posição, e essa, na minha visão, era a posição que deveria ser sustentada pelos candidatos na Defensoria Pública, é justamente no sentido defendido por mim, por Gustavo Henrique Badaró e por Guilherme Madeira Zen,
que é da incidência efetiva do artigo 397. E, pessoal, o principal argumento aqui é que nós devemos interpretar os atos ou a regra processual e procedimental também à luz da lógica do indúbio pro réu, mas também casando a ideia aqui do princípio da economicidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. E aí eu te pergunto, seria crível, seria razoável que o juiz, já convencido absolutamente da atipicidade daquela imputação, deixasse para reconhecer essa atipicidade após toda a instrução da primeira fase? Não me parece razoável, não me parece equilibrado, não me parece econômico, além de atentar contra a duração razoável do processo. Daí porque eu, Badaró, Guilherme Madeira Zen e toda a turma que assim pensa, sustenta nessa linha a observância do parágrafo 4º do artigo 394, para justamente também incidir em relação ao procedimento do júri, viabilizando a utilização no momento adequado da incidência do artigo 397. Só que para você ter uma resposta completa e, acima de tudo, uma compreensão completa, já que vale destacar, a questão não é simples e tampouco pacífica no âmbito doutrinário, a gente vai sustentar também, ou vai indicar também, uma outra posição, advogada, por exemplo, por Renato Brasileiro de Lima. De acordo com esse autor, em razão do expresso afastamento da regra do procedimento comum ordinário subsidiariamente ao procedimento do júri, não haveria espaço normativo legislativo para sustentar a aplicação do artigo 397. Uma terceira corrente, essa de certa forma um tanto quanto inócua na minha humilde visão, é sustentada por Paulo Rangel. O que é que Paulo Rangel fala? Ele tenta acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Ele entende a necessidade de observar o princípio da proporcionalidade e não elastecer de maneira irrazoável o processo. Mas da mesma forma com o Renato Brasileiro, ele entende inafastável a vedação do artigo 394, parágrafo 3º. Então a proposta de Paulo Rangel é antecipar o momento do artigo 415 para aquele que supostamente seria o artigo 397. E por que para mim não faz sentido? Porque se você comparar as hipóteses do 397 e do 415, elas são muito próximas. Então, não faz muito sentido eu evitar ou impedir, afastar a aplicação do 397 e dizer, não, ao invés de 397, eu antecipo o artigo 415. Não é esse o meu entendimento, não me parece razoável. Mas aí você tem 3 posicionamentos e, repito, na minha visão, o que o candidato deveria ter sustentado, já que se trata de uma posição, de uma prova oral de defensoria pública, é justamente aquela minha primeira posição, aquela sustentada por, dentre outros, a minha pessoa, humildemente, Guilherme Madeira Zen e também o Gustavo Henrique Badaró, dentre outros. Vale salientar que no âmbito jurisprudencial também a questão não é muito simples e tampouco pacificada, mas a bem da verdade, as últimas, ou pelo menos a última manifestação especificamente sobre o tema, que eu tenho conhecimento da Lavra do Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2016, foi em sentido oposto ao que eu defendo aqui, e sim se alinhando a Renato Brasileiro, no sentido de que não é possível a aplicação do 397 do CPP ao procedimento do júri, repetindo justamente em razão da vedação do artigo 394, parágrafo 3º. Mas, de novo, fica muito esperto, porque isso não é uma questão típica de prova objetiva, não me recordo ultimamente uma questão desse nível, reputo um alto nível e padrão de exigência, mas que, ciente de tudo aqui que eu falei nesses pouco mais de 9 minutos, você tem um substrato e um arcabouço
argumentativo e de conteúdo mais do que suficiente para responder provas orais ou dissertativas de defensoria, de Ministério Público, de delegado ou mesmo da magistratura, beleza? Espero que tenham compreendido. Se concordam comigo, se discordam, fiquem à vontade, comenta aí, me dá sugestão de vídeo, mas acima de tudo, quero que vocês tenham assimilado para, uma vez questionados em uma fase mais avançada de concurso, vocês gabaritarem também essa indagação. Beleza? Um beijo no coração, dá o like, se inscreve, aciona o sininho, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Valeu, pessoal!